Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Final de semana aí começando, acorda toda, né, para poder aproveitar melhor o nosso dia, aproveitar melhor a família, aproveitar melhor o nosso tempo, né, com o Senhor, com a palavra, poder às vezes ter um pouquinho mais, né, de tempo para ficar ali meditando, lendo, estudando. Então aproveitem muito esse final de semana aí, com certeza o Senhor tem muito para nós. Vamos lá, hoje a gente continua então, hoje dia 6 dessa semana 12, a gente vai ler Deuteronômio 17 a 20. Então hoje a gente tem 17, 18, 19 e 20, 4 capítulos para ler. Eles são menores, por isso foram separados esses 4 capítulos para hoje. Vamos lá, capítulo 17 então. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor dá a vocês for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresente-lhes o caso e eles darão a vocês o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles derem a vocês. Não se desviem daquilo que eles determinarem para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Capítulo 17, o Senhor está alertando novamente, né, sobre os procedimentos de alguns rebeldes, de pessoas que quiserem fazer algo contra a lei do Senhor. Israel deveria ser extremamente radical com isso, né? Isso me traz um pensamento muito bom a respeito desse desejo de Deus de trazer a radicalidade para que não houvesse no meio do seu povo aqueles que agissem com rebeldia,
que agissem com desobediência. Aonde existe lei, aonde existe uma disciplina, né, a ser aplicada, geralmente as pessoas têm a tendência de seguir fielmente aquilo que está sendo ordenado. Quando se libera demais, quando se solta demais as rédeas e se deixa, né, as pessoas fazerem o que bem entende, a tendência é realmente as coisas não serem tão corretas, né? Isso a gente vê no nosso dia a dia e ao longo dos séculos foi dessa forma. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome, em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Capítulo 18, o Senhor vai falar sobre a herança dos levitas, né? Está repetindo qual é a herança deles, que eles não têm terras, eles não têm posses, eles vão viver daquilo que o Senhor decidiu separar para ele nas terras das outras 11 tribos, e eles também viveriam das ofertas de primícias e das ofertas de sacrifício que o povo de Israel faria ali. E o Senhor também dá uma direção a respeito de profeta, né? Do ofício do profeta. O Senhor disse que Israel não deveria ter medo da palavra profética, porque se ela se cumprisse, o Senhor estava dizendo e eles deveriam obedecer. Se ela não se cumprisse, então não foi o Senhor quem falou, e esse profeta então daria conta do que ele mesmo disse. Capítulo 19. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações, cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações,
Separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança a vocês, e façam nela vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá, para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre eles e o seu próximo. É por isso que ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje ordeno a vocês: amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, o qual o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas, se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenham piedade dele, eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberam, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que dela tomem posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessa entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 19, então o Senhor está falando sobre a questão das cidades de refúgio, né, que seriam cidades quase que para escapar realmente de uma vingança, né, desnecessária. Então o Senhor explica como isso aconteceria, está bem claro aí para nós. E ele fala também sobre essa questão do testemunho falso, né, de dar falso testemunho. A própria lei, né, dos 10 mandamentos fala sobre isso, e a gente deve tomar muito cuidado para não falar algo sobre alguém que não aconteceu realmente. Dar falso testemunho é algo muito perigoso, porque a pessoa pode ser, né, pode ser condenada por causa de um falso testemunho. Então Israel deveria tomar muito cuidado com isso. Capítulo 20, para a gente terminar a nossa leitura de hoje. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro a dedique.
Alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês não poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Então, capítulo 20, o Senhor está dando, através de Moisés, né, o Senhor está ensinando o seu povo como eles deveriam se armar para a guerra, como eles deveriam ir para a guerra, quais pessoas estavam aptas para a guerra e como tudo então isso deveria acontecer, confiando sempre no Senhor, que era o que ia guerrear por eles. Israel, em nenhuma batalha que eles foram, que o Senhor os impeliu a lutar contra os seus inimigos, eles precisaram lutar sem a presença do Senhor. Mas quando eles iam na força do seu próprio braço, em pecado, sem a direção do Senhor, Israel perdia. Nós vamos ver isso ao longo das escrituras aqui, conforme a gente for lendo. Então, esse capítulo 20 mostra para nós, ensina para Israel quais eram as estratégias de guerra e como eles deveriam ir para a guerra, então. Deus dá toda a estratégia do que deveria ser feito, inclusive tirando do meio deles pessoas que não estivessem aptas para guerrear e covardes, né? Pessoas medrosas, pessoas que tivessem medo e que pudessem desanimar os seus irmãos. Era o Senhor quem iria lutar por eles, então eles não deveriam temer nenhum tipo de exército, seja ele de que tamanho fosse, seja ele de que forma viesse contra Israel. Era o Senhor quem lutaria as suas guerras sempre. Tá bom, queridos? Gente, Deus abençoe. Ótimo sábado aí para vocês, que vocês possam aproveitar essa palavra, né, para meditar, para estar aí com o Senhor nesse sábado. E amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura e para meditar um pouquinho mais nesse livro de Deuteronômio, essa releitura que Moisés está fazendo de Êxodo, Levítico, Números, para essa nova geração que está a ponto de tomar posse da terra de Canaã, né? De realmente ver com seus próprios olhos a terra da promessa, né? A terra prometida pelo Senhor. Tá bom? Deus abençoe, ótimo sábado aí e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe.